2h19, Bora Brasil de volta para falar sobre o levantamento da ONU que foi divulgado hoje sobre a fome no mundo, né? Tá rolando encontro do G20 no Rio de Janeiro, né? E de lá deve sair um pacto global contra a fome, e esse foi um assunto abordado hoje, inclusive nessa reunião dos chefes de Estado que participam, inclusive representantes, obviamente, do Brasil. O ministro da Fazenda falou, inclusive, nesse encontro e voltou a defender a taxação de grandes fortunas para combater a fome. O Fernando Haddad falou um pouquinho antes do presidente Lula. Os números do Brasil, de acordo com esse relatório da ONU, são os seguintes. Que entre 2020 e 2023 a situação melhorou por aqui, então tem menos gente passando fome. 14 milhões de brasileiros passaram a ter o que comer nos últimos 3 anos, mas ainda há 8 milhões de pessoas em insegurança alimentar severa aqui no nosso país. E quando a gente fala em alimentação, em insegurança alimentar severa, é gente que não tem o que comer o dia inteiro. Pelo menos um dia, a pessoa ficou completamente desamparada, não teve o que comer. O ministro Fernando Haddad voltou a defender a taxação das grandes fortunas, que essas pessoas têm que pagar mais impostos para que tenha mais dinheiro em caixa para combater a fome. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. A nosso pedido, o economista Gabriel Zucman preparou um estudo mostrando que se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, aproximadamente 5 vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022. E tem que ver como essa grana está sendo investida, né? Porque o Brasil, por exemplo, gera muita riqueza. Quando a gente olha para os números do que é produzido aqui dentro, são números espetaculares. Mas a gente gasta e gasta demais. E será que está gastando da melhor maneira? Né? Isso tem que ser levado em consideração também. Além dessa lógica que, né, deveria ser uma lógica, na verdade, né? Quem ganha mais, quem ganha menos, paga menos. Mas tem que ver como é que essa grana está sendo investida também. Não é só arrecadar cada vez mais. No mundo, o que a ONU diz que está acontecendo em relação à fome? 1 em cada 11 habitantes do mundo passou fome pelo menos um dia no ano passado. Na África, essa proporção é muito maior. 1 em cada 5 cidadãos passou fome no ano passado. Ao todo, são mais de 733 milhões de pessoas no mundo nessa situação. O presidente Lula classificou esses dados como estarrecedores e disse que a fome é uma consequência de escolhas políticas. Mas a fome não resulta apenas de fatores externos. Ela decorre, sobretudo, de escolhas políticas. Hoje, o mundo produz alimentos mais do que suficiente para erradicar. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. Enquanto isso, os gastos com armamentos subiram 7% no último ano, chegando a 2,4 trilhões de dólares. Inverter essa lógica é um imperativo moral de justiça social, mas também essencial para o desenvolvimento sustentável que buscamos. Aí o presidente voltou a falar coisas muito parecidas, né, com as que ele já comentou em outros eventos em que falou sobre a questão social e a fome também, né? Inclusive sobre o quanto o mundo gasta com armas, enquanto tem gente passando fome em vários países.